Eu cumprimento a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É motivo de muita alegria, muito prazer de poder estar aqui mais uma vez para falar um pouquinho da palavra do Senhor. E nessa noite eu gostaria de estar falando um pouquinho a respeito da oração que liberta. A oração intercessória, a oração de um justo, muito pode em seus efeitos, e que a igreja do Senhor esteja sempre alerta, sempre em oração, sempre buscando a presença do Senhor na vida daqueles, pela vida daqueles que estão sendo atribulados, perseguidos, para que o Senhor traga a cura, a libertação e um toque especial. Amém? Eu gostaria que nessa noite, você que aqui se encontra, você que está nos assistindo em casa, que você possa abrir a sua Bíblia e acompanhar com a gente a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Amém? Atos capítulo 12, versículo 1 em diante. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Veste-te, põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhe abriu por si mesma. Assim, tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro,
de gozo não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de si, mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhe com a mão, para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Amém? Oh, Pai querido, Pai amado, o Senhor, ó Pai, é o conhecedor de todas as coisas. O Senhor sonda a mente, o Senhor sonda o coração. O Senhor conhece, ó Pai, as nossas limitações, as nossas fraquezas, o quanto somos falhos, o quantos, ó Pai, não somos merecedores do Teu amor, do Teu carinho e da Tua misericórdia. Mas nessa noite, ó Pai, eu peço ao Senhor, abra, Senhor, o nosso entendimento, a nossa compreensão, e traga luz, ó Pai, sobre essa palavra, para que ela entre em nosso coração e frutifique, Senhor. Que ela possa ficar gravada e que possamos, Senhor, obedecer a Tua voz. É o que eu te peço, Senhor, no nome do Senhor Jesus. E que cada dia nós possamos diminuir, mas que o Senhor venha a crescer de maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Quando nós olhamos para essa palavra, nós somos obrigados a parar um tiquinho e pensar. A verdadeira libertação. Esta foi realmente uma verdadeira libertação. Libertação de um pecador em cadeias por Jesus. Quando nós falamos constantemente em libertação, nós falamos de libertação. Muitas das vezes a pessoa para um tiquinho e fala assim: não, é porque está cometido de um mal, é algo que está acontecendo na vida da pessoa, é um inimigo que está judiando, é o inimigo que está maltratando, é o inimigo que está assolando. Mas nós olhamos para a realidade do que aconteceu aqui com Pedro e nós podemos observar que foi uma verdadeira libertação. Libertação de um pecador acorrentado, um pecador de trás das grades, preso, sem opção, sem condição alguma de haver um socorro, um alívio para a sua situação perigosa. A situação de Pedro era completamente complicada, era pior. O horário, tudo já estava determinado. Herodes, aqui representando o próprio Satanás, que prende, que aprisiona, que acorrenta, que algema, que coloca em cativeiro mesmo. Herodes representando a figura de Satanás e Pedro, a figura de um pecador no poder de Satanás. Essa também é a nossa situação. Mas nós temos que olhar que nós temos um Deus criador, sustentador, que guarda, que livra, que protege. Nós temos um Deus que, para a gente começar a entender direito quem é o Senhor, muitas das vezes nós temos que parar um pouquinho e repensar em alguns pontos. Quando a gente fala assim, ó, Deus é trino, mas Deus também é uno.
E quando nós precisamos parar um pouquinho para entender qual é o papel de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na salvação, na condução do homem até a graça dele. Nós sabemos, a Bíblia nos relata, a Bíblia nos fala que Deus Pai nos escolheu, nos selecionou, nos separou, nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu o Deleide, escolheu a Graziela, a Lorozinha, a Maria, o Hélio, o Leandro, a Dena, a Amanda, eu e todos nós, todos aqueles que foram chamados, que foram escolhidos, é Deus Pai quem escolhe. Mas nós estamos no mundo. Mas aí, quando chega a plenitude dos tempos, feito em Gálatas 4 diz que chegando à plenitude dos tempos, enviou Deus o seu Filho. E aí é que a gente vê o amor de Deus, de João 3,16, que Deus não mandou um de seus filhos, não. Deus mandou seu único Filho, único, para nos salvar. O papel de Deus Pai é nos selecionar, escolheu, mas a de Deus Filho agora é de resgatar, tirar do mundo. O papel do Senhor Jesus é resgatar, feito ele diz, eu vim buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa do meu Pai. Mas quando a gente entende agora o papel de Deus Pai, que foi selecionar, separar, o de Deus Filho é resgatar, é morrer por nós para que o nosso pecado seja apagado e nós termos acesso livre ao Deus Pai. Mas existe uma caminhada, existe uma jornada agora, e essa jornada, quem nos conduz é o Espírito Santo. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai nos selando, vai nos orientando nessa caminhada e a cada dia vai nos ensinando e vai nos mostrando aonde nós precisamos corrigir, aonde nós precisamos mudar, aonde nós precisamos ser transformados para de glória em glória nós chegarmos à imagem e semelhança do nosso Salvador e Criador Jesus Cristo. E quando nós entendemos isso, nós vimos aqui, quando a figura de Pedro é a figura do pecador no poder de Satanás, acorrentado, vigiado, nós temos que entrar nessa posição para que a gente veja o quanto o inimigo nos vigia, o quanto ele está de olho nos nossos movimentos, nas nossas ações, no que nós estamos fazendo. Ele não consegue entrar na sua mente, saber o que você pensa, os desejos do seu coração, ele não tem como, mas ele consegue rodear e tentar induzir o Filho de Deus ao erro e ao pecado. Pedro foi guardado por 4 escoltas de 4 soldados. Pedro estava amarrado, dormindo, um soldado algemado de um lado do braço, outro do outro, 2 na porta, e à medida que ia passando os outros guardas, 4 quartetos de soldados. A libertação do Senhor, ela não é superficial, é uma libertação total. Quando o Senhor nos liberta, Ele está falando assim, olha, o Pai te escolheu, eu estou te libertando, caminha comigo agora. Anda na minha presença e ser perfeito. Em 1 João 3,8, João 3,8, me diz que quem comete pecado é do diabo,
porque o diabo peca desde o princípio, e para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus veio a esse mundo com o objetivo: buscar salvar a ovelha perdida e desfazer as obras do inimigo. Desfazer, tirar, desembaraçar, soltar, quebrar as cadeias, abrir as portas. E em Colossenses 1,13 nos diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos escolheu, Jesus nos resgata para nos transportar para um reino de glória e de poder. E o Salmo 116, versículo 3, nos diz: os cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Encontrei aperto e tristeza. Se nós pararmos um tiquinho e observarmos a situação de Pedro, será que ele estava numa situação de angústia, tristeza, aperto, solidão e tantas coisas? Será que dá para a gente imaginar o que se passava na cabeça de Pedro no instante que ele foi acordado ali pelo anjo do Senhor? Ele estava dormindo, mas no momento que ele viu Tiago sendo decapitado, viu os judeus vibrando com a morte de Tiago, um tirano que queria satisfazer as multidões. E se você pegar o último versículo, você vai ver que os soldados pagaram com as suas vidas, porque Pedro escapuliu. Porque o anjo do Senhor libertou a Pedro. E quando nós olhamos para tudo isso, assim eram as nossas vidas antes de sermos resgatados. Estávamos presos, acorrentados, cansados, fatigados, presos num passado, presos em ilusões, em sonhos, em desejos carnais, coisas que nesse mundo vão ficar, que por aqui vão ficar. Mas lembre-se, para que você fosse resgatado, teve alguém que um dia orou por você. Alguém teve intercedendo por você, alguém teve orando, alguém teve buscando a face de Deus e confessou para ele, falou: Senhor, tenha misericórdia de fulano, tenha misericórdia de ciclano, Senhor, salva aquela pessoa, ela está perdida. Mas enquanto há fôlego de vida, há esperança. O Senhor não se esquece de ninguém. Pedro estava nessa situação, mas os irmãos em oração. A importância da intercessão. Hoje eu gostaria de fazer um convite para a igreja. Eu não sei se você algum dia entrou no seu coração ou se algum dia você teve um propósito. Que eu tenho certeza que todos nós conhecemos alguém que muitas das vezes no coração da gente a gente fala assim: olha, esse aí é impossível converter. Esse não tem jeito. Esse esqueceu de tudo. Eu gostaria de convidar você nessa noite a lembrar de uma pessoa que para você ela não tem mais jeito, que para você ela já é uma pessoa completamente do inimigo. E comece a orar para essa pessoa. Ela é uma pecadora, sim, está acorrentada, está algemada, está aprisionada, está julgada num fundo aonde
se não intercedermos, se não clamarmos, se não entrarmos em oração por essa vida, o destino dela é um só. Além do sofrimento, da tristeza que ela está passando nessa vida, ainda vai passar pela eternidade, se a igreja não entrar em oração, não entrar em intercessão por aqueles encarcerados. A igreja tem que interceder, como intercedeu na oração de fé. Muitas das vezes, meu irmão, nós lembramos de uma pessoa. Lembramos de uma pessoa que a gente fala assim, está em pecado, está em adultério. Nós temos boca para até anunciar, falar para outras pessoas, olha, aquela ali está em pecado. Mas não falamos nada para aquele que pode resolver o problema dela, aquele que pode quebrar as cadeias, aquele que pode abrir as portas para que ela veja a luz brilhar na vida dela. E este é o único caminho que resta para a igreja. Estamos vivendo tempos difíceis, aonde nós estamos vendo o inimigo muitas das vezes acorrentando pessoas que um dia foram fervorosas, mas ele tem rodeado, ele vai esfriando, a pessoa vai saindo devagarzinho, começa a ter medo de tudo e de todos, e no final está se isolando. E a Bíblia fala que para ser forte tem que estar 2 a 2, tem que estar congregando, tem que estar participando de tudo, dos trabalhos para alcançar outras vidas. E quando nós nos isolamos, nós não temos confiança para falar do amor de Deus para ninguém. Atos 12, 5, aonde nós lemos, nos diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus. Nós temos um poderoso Redentor. Nós temos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, o Redentor, aquele que veio a esse mundo, esvaziou de sua glória, deixou tudo, se fez carne e habitou entre nós, para nos resgatar desse mundo tão perdido que aí está. O nosso Redentor é poderoso, e se nós clamarmos a Ele, Ele é fiel para nos ajudar, para nos conceder. Quantas das vezes nós oramos pedindo a Deus bênçãos materiais, curas e tantas outras coisas, e o Senhor nos atende. O Senhor nos atende. Mas Tiago vai dizer assim, olha, pedis e não recebeste, porque pediste mal. E muitas das vezes nós pedimos bênçãos físicas, materiais, financeiras, sentimentais, e esquecemos das principais, que era pedir ao Senhor o alívio, o socorro por aqueles que estão cativos, aqueles que estão acorrentados, aqueles que estão aprisionados e que não tem como soltar das cadeias sozinhos. E apareceu um anjo e trouxe a luz. O que é a luz? Apareceu um anjo e trouxe a luz. Aquele que está cativo, aquele que está preso. Quantas das vezes, com certeza já deve ter acontecido com vocês, de vocês anunciar o Evangelho, falar alguma coisa, uma palavra que você fala para uma pessoa, ela fala assim, olha, você foi um anjo de luz na minha vida, você foi um anjo de Deus na minha vida. Essa luz é o Evangelho, essa luz que brilhou ali dentro daquela prisão, é o Evangelho.
que brilhou. Atos 12:7 diz que: e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. Assim estávamos nós. E assim tem tantas pessoas com as cadeias nas mãos, acorrentados, presos, sem condições de sair. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, o Senhor sempre nos manda: põe-te de pé, fica de pé, que falarei contigo. E não foi diferente com Pedro. Em Efésios 5, do versículo 14 ao 16, nos diz assim: o Senhor desperta os que dormem. Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Levantar de dentre os mortos. Quando aquele jovem chegou perto do Senhor Jesus, falou assim: mestre, eu quero te seguir. Jesus vira para ele e fala: vem, segue-me. Ele fala: mas Senhor, deixa que primeiro eu vá e enterre os meus pais, enterre o meu pai. Jesus vira para ele e fala assim: olha, vem e segue-me, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Aquele que não está em Cristo já está morto em seus pecados. E quando Jesus faz quando é feito esse chamado aqui em Efésios 5,14, está nos dizendo: olha, por isso diz: despertas tu que dorme, levanta-te de dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Para que sejamos esclarecidos da palavra do Senhor, é preciso estarmos despertos. E o versículo 15 diz assim, ó: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios, redimindo o tempo, porquanto os dias são maus. Há algo diferente para os nossos dias de hoje, disso aqui que foi escrito há 2000 anos atrás. O mundo continua no maligno do mesmo jeito, o mundo jaz no maligno. Nós temos visto uma situação de uma população que não quer dar ouvido, que não quer se levantar, que não quer se despertar. Mas temos que despertar a igreja do Senhor Jesus, para que ande prudentemente como andais. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Nécios é sem sabedoria, sem discernimento. Procurar conhecer o Senhor, porque é o que a palavra do Senhor diz: começai e prosseguir em conhecer ao Senhor. Não como nécios, mas como sábios, redimindo o tempo, porquanto os dias são maus. Mas ordenou, o anjo do Senhor ordenou a Pedro: levanta-te e cinge-te. O versículo, Atos 12, versículos 7 e 8. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos a cadeia. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata a tua alpargata. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue. Depois de ser liberto, qual é a primeira coisa que o Filho de Deus tem que fazer? Porque
Quando nós oramos, nós falamos aqui no início do amor de Deus, que Ele não deu um de seus filhos, Ele deu seu Filho, unigênito, o único, para resgatar muitos filhos para Deus. Mas quando nós somos resgatados, qual a primeira coisa que temos que fazer? Seguir aquele que nos resgatou. Lança a tua capa e segue-me. Lança a tua capa e segue. Muitos têm ouvido a voz do Senhor. Muitos têm buscado as mãos do Senhor pelas bênçãos. Mas seguir mesmo, não quer. Não quer seguir, não quer acompanhar, não quer estar seguindo as pisadas do Senhor para alcançar realmente a vida eterna. E quando nós olhamos aqui para a situação de Pedro, ele obedece imediatamente. Imediatamente, Pedro obedece a tudo. As cadeias caem no momento da aceitação e confiança da salvação. No momento que você toma uma posição definitiva pelo Senhor, você fala, eu quero esse Senhor na minha vida, que nós compreendemos quem é o Senhor e quem somos nós, quem é o Senhor e quem é o servo. Nós passamos a compreender o valor, o sacrifício daquela morte cruenta do Senhor Jesus por cada um de nós. E nós começamos a compreender a relação servo e Senhor. Senhor é Senhor, servo é servo. Servo não tem opção. O seu Senhor diz, segue-me, o servo tem que seguir. Faz isso, o servo tem que fazer. Deita água na vasilha, o servo tem que deitar. Prepara a comida, o servo tem que preparar. Assim é a vida do servo, porque ele é o Senhor, autor, consumador, criador, sustentador de todas as coisas. No momento da aceitação, a confiança no Salvador, as cadeias caem. É nesse momento que nós temos que aprender uma coisa, quando você abre a sua boca, que você declara que Jesus Cristo é o seu Senhor, que a partir daquele momento que você vai segui-lo, que você vai obedecê-lo, a primeira coisa que você tem que colocar no coração daí para frente é não olhar para os obstáculos. Você já pensou se Pedro tivesse olhado para os obstáculos ali naquele instante? Acorrentado, um soldado de um lado, um do outro. Um anjo vem e toca na costela dele. Desperta. Desperta, ó tu que dormes. Pedro dormia. Pedro estava tranquilo, dormindo. Mas a morte dele já estava declarada. E Pedro agora só despertou, não olhou a circunstância, não olhou os problemas, não olhou como que ele sairia dali, tanto é que ele saiu e do lado de fora que ele foi perceber que ele deu por si, que ele estava solto, ele não entendeu, ele não compreendeu. Muitas das vezes nós queremos o Senhor Jesus na nossa vida, mas nós queremos entender, queremos compreender tudo antes. Nós queremos saber de tudo. Primeiro, Pedro não olha para os obstáculos, simplesmente ele crê. Se o Senhor prometeu, ele vai cumprir. Quando ele disse, levanta-te, Pedro viu o primeiro milagre acontecendo, as correntes que estavam nos seus braços se soltando. Aqueles soldados que estavam ali do lado continuaram dormindo, continuaram apagados, não sei, mas não conseguiram ver, não conseguiram perceber que as algemas tinham caído. E o anjo diz, dispõe-se.
dispõe-te. E Pedro pontificou e segue o anjo sem medo por entre todos os guardas. Muitas das vezes, meu irmão, nós passamos a nossa vida procurando mais olhar na onde está o inimigo para nós evitarmos de como passar, de como viver, de como prosseguir. Temos medo da sombra, temos medo de escada, temos medo de gato, temos medo quando fala assim, olha, tem uma sexta-feira aí que a sexta-feira é 13. Temos medo de tudo que acontece, ao meio-dia não pode fazer isso, às 6 horas da tarde não pode estar deitado, porque o anjo da morte está passando. Mas esquecemos quem é o nosso guardador, o nosso ajudador, o nosso protetor, que é o Senhor Jesus. Pedro seguiu, ele tinha certeza da bem-aventurada. Todas as cadeias foram rompidas. Não pense você que o dia que você toma uma posição pelo Senhor, que fica cadeias para te prender. Não deixe que nada te prenda novamente, não volte para os velhos hábitos, para os velhos costumes. O portão de ferro, que antes estava à frente, agora está atrás dele. Aquilo que fechava, aquilo que prendia, ele olha para trás, ele tinha passado, ele não conseguiu entender, não conseguiu compreender, mas os portões se abriram. E ele passou, ele saiu. Agora, o novo caminho, quando nós olhamos para a situação do Pedro, nós olhamos para a situação do novo convertido. O novo caminho do salvo. O novo caminho do novo convertido. Está no versículo 12 de Atos, Atos 12, 12, aonde nos diz: e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos em oração. Olha, isso é uma coisa que acontece até automático na vida daquele que se converte ao Evangelho. Você pode pregar para uma pessoa hoje e você esquecer dela. Mas o dia que aquela pessoa aceitar Jesus, o dia que aquela pessoa tomar uma posição, um dia que ela compreender o que você falou com ela e ela tomar uma posição pelo Senhor Jesus, ela volta e te avisa: hoje eu sou crente, hoje eu me converti. E foi isso que aconteceu com Pedro, para ficar de exemplo para nós. Quando Pedro foi liberto, quando as cadeias caíram, Pedro foi na casa da mãe de João Marcos, e ali estavam os irmãos em oração, e Pedro agora vai testemunhar: olha, o anjo do Senhor me libertou, o anjo do Senhor me tirou. Mas uma outra posição também que tem aqui nesse texto: frequentar as reuniões de oração. A igreja estava reunida em oração e Pedro vai aonde a igreja estava orando. E Pedro agora dá um testemunho de tudo o que aconteceu, mas ele fala: olha, conte aos irmãos que aqui não estão, conte a Tiago, conte aos outros. Quantas das vezes, meu irmão, nós temos grandes libertações e nós não temos coragem de abrir a boca, nós não anunciamos, nós não falamos nada para ninguém das libertações, da guarda, da proteção do Senhor nas nossas vidas. Nós ficamos com aquilo só para nós. Vocês já imaginaram se Pedro simplesmente tivesse se calado? Pedro tivesse saído dali e tomado outro rumo, não fosse avisar para a igreja que estava em oração: ó,
Vamos orar por outro agora, porque eu já estou liberto. Vamos mudar o foco agora. Vamos clamar a Deus por outra pessoa, porque eu já estou aqui, estou são, estou livre, estou salvo. Deus me resgatou da mão de Herodes. Deus me tirou da mão do inimigo, do acusador das nossas almas. Um objetivo: alegrar aqueles que por ele oram. Quando uma pessoa te liga e te diz: olha, eu tomei uma posição pelo Senhor Jesus. Se você pregou para ela, a primeira coisa que vem no seu coração é a alegria, é o regozijo de você saber que você tem uma pequena participação naquela grandiosa obra que o Espírito Santo está fazendo na vida daquela pessoa, que abriu o entendimento dela, que abriu a compreensão dela, da necessidade dela reconhecer que é pecador e que é carente da salvação, carente do amor de Deus. Pedro testemunha a sua libertação maravilhosa. 12, versículo 17. E acenando-lhes ele com a mão, para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, partiu para outro lugar. Mas também tem a libertação, traz um alvoroço muito grande na vida daqueles que não conhecem o Senhor. Quando você é resgatado, muitas das vezes numa casa que tem muitos irmãos, um só é resgatado. Isso acontece. Os outros todos ficam alvoroçados, todo mundo fica contra aquele. De início há um alvoroço, prestando atenção, o que vai acontecer com ele agora? Nossa, essa pessoa era tão querida, essa pessoa era tão boa, andava junto com a gente, estava na cesta, farriando, bebendo, fazendo isso, o que vai ser dela agora? Não consegue compreender o carinho, a graça e a misericórdia de Deus de nos ter separado e nos ter escolhido. O alvoroço é algo que vai acontecer na vida dos seus familiares, dos parentes, dos amigos, entre aspas, aqueles que não são verdadeiramente amigos, porque se fossem amigos, iriam te perguntar: como você conseguiu isso? O que é isso que aconteceu? Feito foi o caso de André. André era discípulo de João. Quando João mostrou para André e João, o Senhor Jesus passando, falou com eles: olha lá, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. André e João, à mesma hora, largaram o João Batista e começaram a seguir Jesus. E foram atrás do Senhor Jesus e perguntaram para ele: aonde o Senhor mora? Aonde o Senhor está? E Jesus falou com eles: vem e vede. Mas no outro dia, João foi e anunciou a Tiago, e André anunciou a Pedro, dizendo: Pedro, achamos o Messias, achamos o prometido, achamos o Salvador. Assim também foi quando Filipe anuncia para Natanael. Filipe vai dizer: olha, achei o Messias, Jesus, o Cristo, da Galileia. Natanael vai duvidar: da Galileia? Pode vir alguma coisa que presta da Galileia? Quantos têm duvidado? A mesma coisa de Filipe. Mas quando você é um escolhido, quando você é um separado, quando Deus te escolheu, Deus te elegeu, não foi de qualquer um, Deus te elegeu nele,
antes da fundação do mundo. Agora Ele envia o Senhor Jesus para te resgatar e te dar a plenitude do Espírito para que você possa caminhar de verdade em verdade e alcançar a salvação eterna. E que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe o seu lar. E que o Senhor vos guarde, vos proteja e te dê a salvação. Amém? A palavra do Senhor nos diz que nós não podemos temer. E quando nós olhamos isso que foi dito lá no livro de Isaías, 700 anos antes de Cristo, Deus manda Isaías dizer: olha, diga para esse povo, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te guardo, eu te livro e eu te protejo. Essa promessa do Senhor continua em vigor nas nossas vidas, na vida de cada um que o Senhor chamou e que o Senhor resgatou. E Ele é soberano para nos dar vitórias no nome de Jesus. Nós vamos passar agora para uma outra parte do culto,